Olá, hoje o tema é sobre liberdade médica, medicinal e também liberdade educacional. É um tema que se confunde um com o outro. Vamos tratar hoje também da questão de medicamentos e de como o sistema funciona e o que fizeram com tudo isso. Basicamente começa que o Rockefeller influenciou o mundo todo a remover todos os remédios naturais é, é, na prática, nos livros, né, no estudo, para que ele pudesse lucrar bilhões, né, com produtos farmacêuticos patenteados. A história foi o seguinte: eles descobriram, ele e o exército de cientistas dele e da fundação dele, enfim, as empresas dele descobriram que podiam fazer medicamentos à base de petróleo e remédios altamente viciantes, né? Aí se você analisar a realidade hoje, você vai ver que pelo menos 50% das pessoas tomam algum remédio contínuo, né? E não consegue viver mais sem ele. Mas você não vê cura nessas pessoas, você não vê uma melhora significativa, você só vê talvez uma estagnação do problema ou um controle razoável do problema, mas você não vê cura, né? Coincidência? Talvez não. Ele conseguiu que o Congresso americano aprovasse e declarasse que todos os tratamentos naturais ou remédios naturais fossem considerados charlatanismo, fossem considerados ilegais e crime. Mas por quê? Aí a pergunta que fica é por quê? Por que ele fez esse lobby para que isso acontecesse? Porque por que não dá essa liberdade para as pessoas, tanto na época como hoje também? A gente continua vivendo a mesma coisa. A possibilidade das pessoas escolherem o remédio, escolherem o seu tratamento, ser natural ou sintético, ou químico, ou da natureza mesmo, né? Aí o que aconteceu? Ele conseguiu, através das leis, muito lobby, assumir a Sociedade Americana Médica, né? E aí começou a implantar mais e mais essas ideias, começou aí então ele planejou que tinha que entrar na educação para alterar isso, né? Pelas leis, pelos lobbies ele já tinha conseguido. Aí ele conseguiu dar milhões de dólares para faculdades, universidades para estudarem na medicina, tão somente a química mesmo, sintética, a farmacologia química, industrial, produção em massa, tirando tudo que era de natural das grades curriculares, né? Então ele conseguiu, através de vários lobbies aí, conseguiu acabar com o currículo acadêmico. Tudo que estudava plantas, ervas, medicina natural, né? E por que hoje a gente não vê mudança nenhuma nisso? Peça para um farmacêutico, para um médico, para um colega que estuda química farmacológica e tudo mais, peça se eles estudam realmente mais plantas ou mais essa química sintética aí. Faça o teste, pergunte para alguns, converse com alguns, busque o currículo, a grade curricular das universidades de farmácia, medicina, química, industrial ou farmacologia, né? Essas áreas que estudam remédios e drogas. Você vai ver a resposta deles e você vai ver que muitos vão te tratar como inimigo, né? Então tente sentir isso. Alguns vão te tratar como inimigo, mas tudo bem, a lavagem cerebral é tão grande, tirar essa possibilidade de estudar e sabermos que as plantas curam e que tem um resultado sem agredir ou sem tanta contraindicação, mas desde que corretamente usadas, lógico, né? Mas assim, tiraram isso de nós e hoje não ensinam isso mais para as pessoas. Isso foi cerceado lá no início por Rockefeller e continua até hoje. E o mundo vive hoje esse padrão, né? Quais são as empresas mais ricas do mundo? As farmacêuticas. Quais são as que mais ganham dinheiro? As farmacêuticas. Então tá tudo na nossa cara, né? Basta a gente começar a ver, enxergar e buscar mudar isso, buscar estudar outras formas, a medicina natural, medicina alternativa, tratamentos alternativos, terapias energéticas e tudo mais. Existem dezenas de formas de mudar isso, mas precisa ter um começo, né? E a gente precisa entender tudo isso que foi feito. Quem ia contra Rockefeller, a mídia destruía, crucificavam as pessoas, acabaram com a carreira de dezenas de pessoas que defendiam a medicina natural, né? E os seus benefícios. Então
conseguiram fazer com que viciassem as pessoas, né? Então, para vender mais e mais e mais com remédios químicos, então bilhões de pessoas viciadas em remédios são bilhões de dólares todo ano, né? E a palavra já diz tudo, o remédio ele não cura, ele apenas remedia, né? Vem de remediar. Então a gente tem que começar a se atentar a isso, né? Então, ainda a Rockefeller depois viu que começou a surgir câncer em milhares de pessoas e aí o que ele fez? Ele criou a Associação Americana de Câncer, né? Para cuidar do câncer das pessoas, né? E aí ele criou o problema e apresentou a solução, né? Aí ele ia cuidar do problema, entre aspas, né? Então hoje já na América, nos últimos 50, 60 anos, o erro médico ou causas médicas, farmacológicas já é a terceira maior causa de morte, né? Em toda a América. Então, se foram capazes de demonizar essas curas primitivas e naturais, imagina o que eles podem fazer, e já estão fazendo em várias áreas, e o que podem fazer com nós daqui para frente. Então é melhor a gente conhecer a história e saber disso e começar a se atentar a isso para evoluirmos. Até mais.